Querido Pai, em nome de Jesus, Deus. Sim, Deus, que misericórdia da minha vida, Pai. Fala cada um dos teus filhos, Espírito Santo de Deus. Vai falando, Pai, em nome de Jesus, traga a revelação da tua palavra, Pai. Que eles estejam preparados, Pai, para ouvir a tua voz, Pai. Não aquilo que eu tenho para falar, Senhor, mas o que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, fala com cada um dos teus filhos, Deus. Sim, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Sim, Deus, maravilhoso, exaltado, és o Senhor Jesus. Glórias a Deus, Pai. Sim, Jesus, querido. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos? Então, irmãos, como o Felipe, nas duas últimas aulas, trouxe, né, o início desse evangelho, ele trouxe o estudo ali mais ou menos até o capítulo 12, né, foi bem rico, bem edificante os estudos maravilhosos. A gente pôde ver ali a revelação de Deus em cada capítulo, em cada processo que aconteceu ali no Evangelho. Segundo João, nós fomos crescendo. E agora nós chegamos mais ou menos até o capítulo 13, é onde se inicia essa aula. Só para trazer um pouco aqui do contexto, onde eles estão, né, no tempo ali, eles estão na Páscoa, né? Nenhum dos evangelhos dá tantos detalhes assim da Páscoa, né? Como que era realizado, sobre a festa em si. Mas nós vemos aqui o que João relata no seu evangelho sobre a Páscoa, né? Eles estão num cenáculo ali, o ambiente no qual eles estão. O cenáculo, ele é uma sala superior, né? Uma sala onde eles se reuniam ali para fazer as suas alimentações, onde eles se reuniam para fazer orações. Também há registro que no cenáculo foi aonde o Espírito Santo, lá em Pentecostes, desceu, né? Então, esse era um ambiente assim, onde muitas coisas aconteciam naquele lugar. Eles estavam no clima tenso, né? O clima era bem tenso, porque Judas estava prestes a trair Jesus. Os seus discípulos ainda não tinham a certeza sobre a grandeza de Jesus, por mais que eles já tivessem passado por várias situações com Cristo, visto vários milagres, visto o poder de Deus acontecer ali em Jesus, visto Jesus transfigurado, né, em glória. Mesmo assim, eles ainda não tinham a clareza sobre a grandeza de Jesus. E Jesus já sabia que sua hora estava acabando, já estava nos seus últimos atos ali, né, antes da sua morte e ressurreição. E Jesus já sabia exatamente o papel de cada um dos seus discípulos que estavam ali naquela casa. E aí agora que a gente vai iniciar aqui no seu evangelho, né, João. O Rafa, pode ler, Rafa, por favor? Do versículo 1 ao versículo 17, a partir do capítulo 13 de João.
sabia ele quem havia traído. Por isso, nem todos está escrito. Depois que eles, a os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: expliquei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre, Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, e o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém? O 17 também? Último. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Essa parte é importantíssima, né? Então, irmãos, a gente vê ali no versículo 1, já no versículo 1 desse capítulo, falando, né, sobre o amor, né? E havendo amados, amou até o fim. Então, ali, nos seus anos de ministério de Jesus, ele teve uma relação bem estreita com seus discípulos, né? Jesus, ele conhecia eles de uma maneira assim particular. Eles, claro, Jesus nos conhece profundamente, né? Em especial aqui ele estava se referindo aos seus discípulos, né? No qual esteve com eles ali em vários momentos, né? Jesus ele conhecia suas casas, Jesus ele conhecia os seus parentes, Jesus sabia quais eram as suas ocupações, o que eles faziam. Jesus conhecia suas cidades, né? Visitava suas casas. Foram tantas viagens que aconteceram. Jesus esteve com eles em todos os momentos. Eles estavam com Jesus em todos os momentos do ministério dele, que não foi um ministério fácil, foi um ministério muito difícil. E a palavra fala bem que Jesus amou eles verdadeiramente. Jesus passou por várias situações com ele, até casos que Jesus se aborreceu com seus discípulos, porque eles não entendiam aquilo que Jesus estava falando. Muitas das coisas aconteciam e, às vezes, eles eram os primeiros a questionar Jesus, né? Questionar o que Jesus fazia. Então, Jesus teve momentos que até se aborreceu com eles, mas, sobretudo, no final, Jesus demonstrou que amava muito eles, que o seu amor era imenso com eles e queria demonstrar esse amor para eles. Então, essa atitude de Jesus de lavar os pés, ela não é simplesmente um gesto de humildade. A gente vai entrar um pouco mais a fundo, vai ver o que significa essa atitude de lavar os pés, que ela tem um significado tremendo, né? Então, mas queria destacar, por isso eu coloquei até ali, amou-os até o fim, amor perseverante, né? Jesus, ele tem um amor perseverante, ele ama a gente até o fim, o seu amor não cessa, né? E a palavra diz que não há nada que possa nos separar do amor de Deus, né? Nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem pecado, né? Às vezes, quando nós pecamos, né, o inimigo ele coloca nossos ouvidos, agora ele quer colocar vergonha na gente, ele quer colocar que a gente se distancie ainda mais, mas não é verdade. O amor de Deus, ele é soberano, ele nos ama. A gente pode errar, mas ele vai nos acolher, vai nos ensinar. Nosso pecado terá uma consequência, mas ele vai nos amar sobre todas as coisas. Ele vai nos acolher em todas as situações. Não existe pecado que o amor dele não seja soberano. Não existem situações que venham acontecer na nossa vida que nós não possamos alcançar esse amor de Jesus Cristo. Então nós temos que crer que ele nos ama poderosamente. E aqui, em questão aqui no fato, Jesus demonstrou esse amor. E aí a gente vai para o texto onde o Rafa leu, né? Que fala sobre esse ato de Jesus, que por amar tanto esses discípulos, ele desejava. Jesus já sabia que a sua hora estava se findando ali, que ele tinha poucos momentos com os seus discípulos. Então ele queria ensinar mais uma lição para eles. E lavando os seus pés, ele transmitiu essa lição, né? Sobre a purificação, né? Sobre
Porque aqui ele vai falar, ó, cadê? A lição, né, a lição mais preciosa de Jesus é sobre a purificação espiritual, né? É aqui que ele fala, deixa eu ver isso aqui. Quando Pedro, que a gente vê aqui de primeiro momento, quando ele coloca para fazer isso, porque, só voltando, contextualizando aqui, naquela época, pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, tinham um pouco mais de condições, eles tinham servo que lavava os pés das pessoas das casas. Então, eles tinham aquele ato de lavar os pés, e quem fazia isso era o seu servo, o mais inferior de todos. Era aquele que... a função dele era lavar o pé deles, ele era aquele servo que, né, a ralé lá, vamos assim dizer, né, aquele... Então, Jesus, ele se coloca no lugar desse servo para mostrar para os seus discípulos. E quando ele chega no Pedro, Pedro se recusa, fala, não, você não vai fazer, o senhor não vai fazer isso comigo, não, eu recuso. Né? A gente vê ali a partir do versículo 8, né? Tu nunca lavarás os meus pés. Jesus falou, se eu não lavá-los, tu não terás partes comigo. Então, Jesus queria demonstrar que ele estava se colocando no lugar de servo ali, e que eles deveriam não só receber aquele ato de Jesus, mas a gente vê aqui que Pedro, quando Jesus fala isso com ele, ele fala, Senhor, não somente os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Quando Pedro, naquele momento, ele estava confundindo ali o que o Senhor estava querendo transmitir para a realidade. Porque a realidade dele era o quê? O servo mais baixo é aquele que serve os pés. Ele fala, mas o Senhor é mestre, o Senhor é grande, poderoso. Mas sim, eu sou o mestre. Mas eu vim aqui, que o mestre tem que vir para servir. Assim como a gente vê lá no Evangelho de Marcos, onde ele fala que é o servo, né? Jesus era como um servo. E sim, aqui ele estava demonstrando que ele era o servo, que ele estava ali para lavar os pés dele, né? Falando sobre que nós que fomos salvos, nós que fomos separados, nós estamos no mundo. E o mundo, querendo ou não, ele acaba nos contaminando. Nós somos contaminados com as coisas que acontecem no mundo, porque nós estamos inseridos no mundo ali. Seja porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O diabo, ele, assim como o Senhor fala conosco em todos os momentos, o diabo também fala. O diabo também usa tudo para falar conosco. Seja por televisão, rádio, seja por jornal, seja por o que for. Seja por pessoas que ele vai usar. Nós somos atacados em todos os momentos. E nós temos que saber diferenciar isso, né? E querendo ou não, nós passamos por alguma situação no nosso trabalho que já nos ira, já traz aquela ira para o nosso coração, na nossa casa, na nossa escola. Nós somos irmãos, a todo momento nós passamos por contaminação desse mundo, diariamente. E esse ato de Jesus, ele fala sobre isso, que nós devemos, nós que já fomos salvos, nós devemos diariamente nos lavar, diariamente nós devemos nos purificar. E como que nós fazemos isso? Lavando de fato nossos pés realmente? Não, é na palavra. A palavra que vai nos lavar. É a palavra que vai trazer essa purificação diária. Então é preciso ter esse relacionamento, esse ato de todos os dias, aqui como fala, todos os dias nós devemos diariamente buscar essa limpeza espiritual através da palavra, buscar esse relacionamento, reconhecer os nossos erros, nossas falhas, dizer que porque nós somos humanos, nós somos tendenciosos a pecar. Nós somos tendenciosos a fazer coisas erradas. E o Senhor já sabe disso. Então, o que ele faz? Ele nos dá a estratégia. Então, com esse ato, ele estava ali demonstrando que eles deveriam se limpar, se livrar da contaminação diária, né? Da purificação espiritual. Porque só assim, só dessa maneira, buscando essa purificação, é que nós teremos comunhão eterna com Jesus. E era aquilo que eles falavam assim, ó, vocês têm comunhão comigo aqui até hoje, vocês estão comigo em todos os momentos que eu precisei, vocês estavam comigo. Mas para que vocês tenham uma comunhão comigo eterna, sabendo ele que já não estaria ali com eles fisicamente por muito mais tempo, ele falou, ó, vocês precisam diariamente se purificar, porque se não lavá-los, tu não terá partes comigo. E essa é a mensagem de Jesus para nós também. Se nós não buscarmos a purificação diária com Cristo, nós não teremos nós não partilharemos dele, né? Nós não teremos parte nele
Então, isso é muito profundo, irmãos, que às vezes a gente negligencia, né? Às vezes nós deixamos passar aqui, nós falamos, olha Pedro, olha o que Pedro fez. Não, isso aqui é para nós também, irmãos. Mas quantas vezes nós não pedimos para o Senhor nos lavar? Toda vez que a gente recusa de ler a palavra para fazer outra coisa, nós estamos recusando Jesus lavar os nossos pés. Nós estamos recusando ser purificados. Nós estamos recusando que o Senhor nos limpe da contaminação do mundo. Porque o mundo, eles não compartilham. Então, ele não simplesmente quis demonstrar humildade. Foi um ato de humildade, mas ele não queria mostrar isso. Ele queria demonstrar amor também. Ele estava demonstrando amor para os seus. E isso é muito lindo. Ele estava demonstrando o prazer de servir. Jesus estava fazendo aquilo ali com nojo. Ele estava fazendo aquilo ali com o maior prazer. Olha, eu tenho prazer de lavar os teus pés. E é isso que Jesus, é isso que nós devemos ser também. Nós temos que ter prazer em servir. Não tem que ser algo pesado. Não tem que ser algo que é difícil, é moroso. Não, irmão, nós temos que ter prazer. E o prazer, ele só gera em nós quando o amor de Cristo, ele trabalha no nosso coração. Quando nós somos verdadeiramente transformados. Porque fora isso, nós vamos fazer as coisas com pesar. Vai ser difícil, vai ser por obrigação. E não é isso. Não somente na nossa vida, mas também no nosso ministério. Nosso ministério, nós temos que colocar o nosso ministério com prazer. Tem que ser prazeroso fazer aquilo. Como o Felipe falou nas outras aulas, tem que sair fogo de nossos olhos. Nossos olhos têm que arder, tem que ser aquela coisa fumegante, sabe? Tem que ser, vou fazer o melhor, vou servir o melhor, vou fazer a vontade de Deus, porque é isso que Jesus nos ensina aqui. Glórias a Deus. E aí nós vemos Pedro falar, não, Senhor, não somente meus pés, lava também a minha cabeça, as minhas mãos, ou seja, ele estava demonstrando entrega. Está falando, Senhor, me lava por inteiro, Senhor. Eu quero ser lavado por inteiro pelo Senhor. Não somente meus pés, é isso que o Senhor está querendo dizer? O Senhor está querendo me purificar, então me purifica por inteiro. Transforma minha mente, transforma minhas mãos. Então, isso é poderoso, isso aqui, o agir Jesus, esses acontecimentos aqui, eles têm que arder em nós, irmãos. Eles têm que, vir para nós e falar assim, Senhor, desculpa todas as vezes que eu neguei o Senhor me lavar. Desculpa todas as vezes que eu neguei, Senhor, ser transformado. Porque é isso que Jesus estava dizendo aqui. Aleluias. Graças a Deus. Aquele que se lavou não necessita de lavar, senão seus pés. Porque o mar está todo limpo, ou seja, aqueles que já foram salvos, aqueles que já se converteram, já foram transformados, eles não precisam ser lavados por inteiro novamente, porque o sangue do Cordeiro já nos lavou, mas eles precisam, mas aí Jesus fala aqui, mas não todos, porque ele sabia que ali no meio deles, Judas estava presente ali. Então Jesus já sabia que Judas iria trair ele ali. Jesus já sabia que no coração de Judas, ele já tinha o plano que ele ia fazer com Deus ali, com Jesus ali, né? Ele já sabia que já estava tudo preparado no coração de Judas, aquilo que ele ia armar contra Deus. Então a gente vê aqui, porque ele sabia quem o havia de trair. Por isso ele disse, nem todos estáis limpos. Aqui nós vemos, irmãos, que aquele ambiente, ele estava sendo um ambiente santo ali, né? Onde Jesus está, é um ambiente santo. E nós vemos que mesmo ali, naquele lugar santo, a presença do inimigo, ela também se fazia ali presente. Por isso que nós precisamos estar sempre alerta, sempre atentos, porque Jesus, ele sabia que Judas iria fazer ali. Jesus tinha poder para reprimir ele, Jesus tinha todo o poder ali, mas Jesus sabia, ali como diz no começo, né? Jesus, sabendo Jesus que era chegada a sua hora a partir do mundo, cadê? Não é isso aqui. Jesus sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Aí isso mostra a onisciência de Jesus. Jesus aqui mostra a divindade dele. Ele era Deus porque ele era onisciente. Ele sabia já quem o iria trair. Ele sabia o que Judas iria fazer com ele.
e ele sabia que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Se ele reprimisse Judas ali, se ele fizesse com que Judas não traísse ele, o plano de Deus não iria se cumprir na vida dele. E aí, o plano de salvação de Deus para o mundo, ele não iria acontecer. Então, eu acredito que Jesus não estava feliz, porque Judas estava com ele também em todos os momentos. Judas estava com ele ali, Judas viu grandes coisas, Judas agiu de maneira também em prol do reino, porque ele era responsável ali pelas finanças, né? E ele controlava bem, ele fazia o seu serviço bem ali na casa. Ele sabia ali no reino, ele era usado como tanto é que os outros nem desconfiavam deles, não desconfiava dele, porque ele fazia o seu serviço certo. Muitas das vezes quem vai estar próximo da gente vai estar fazendo algo também com que a gente não vai gerar desconfiança. Mas é por isso que nós devemos ter intimidade com Cristo, porque Jesus sabia. Então, será que nós somos próximos? E aí a gente vai ver um pouco mais a fundo aqui, porque quando Jesus ele revela isso. Ele tomou as suas vestes, assentado outra vez, e ele disse: entendeis que eu vos tenho feito? Vos chamais mestre e senhor. Dizem bem, porque eu o sou. E aqui, quando ele fala isso, é a mesma maneira como Deus se revelou a Moisés. Eu sou o que sou. Então aqui ele estava se revelando a divindade, ele estava mostrando que ele veio do Pai. Jesus, Deus, quando ele se revelou a Moisés, Moisés falou assim: mas eu vou falar quem está me enviando. Ele fala que é o grande eu sou que está te enviando. É assim como Deus se manifestou a primeira vez, como ele se declarou ali, como ele era. Jesus aqui também fala: vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Então aqui ele estava revelando a sua divindade, dizendo que o Pai estava nele ali, né? Se então seu Senhor e Mestre vos lavou os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, né? Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, ninguém ensina alguma coisa para alguém que não queira que ele faça. Ninguém ensina alguma coisa para alguém, e isso também serve para o jejum. Se a Bíblia nos ensina como que devemos jejuar, é porque nós devemos jejuar. Não é algo que se jejuarmos, a palavra não fala se jejuarmos, não, ela fala quando jejuarmos. Eu vi o Luciano Subirá falar sobre isso aí, e é verdade. Então, isso que nós devemos ter na cabeça. Se Deus ele está nos ensinando a fazer alguma coisa, é porque nós devemos fazer. É nosso dever. E aqui ele está falando: porque vos dei um exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Aqui ele não está falando, se vocês forem lavar os pés, se vocês forem servir alguém, façam como eu fiz. Não. Assim como eu fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo: o servo não é maior do que o seu senhor, nem um enviado maior aquele que o enviou. Isso cai muito no que o Felipe fala lá. A gente exalta muito o enviado. A gente gosta de exaltar aquele que foi enviado, e não aquele que enviou. Irmãos, quem foi enviado é apenas um instrumento. Ele tem os seus méritos ali, mas ele não pode ser exaltado acima daquele que o enviou, em cima do Senhor. Isso aqui fala bastante com a gente. O Evangelho de João ele pega bastante nisso. Se saber essas coisas, felizes são os que praticam. Então, aqui, irmãos, ele está dando a receita aqui da felicidade. Qual que é a receita da felicidade? Fazer tudo aquilo que ele nos ensinou. Nós devemos servir. Nós devemos fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas, para que ele venha a ser glorificado, para que ele venha a ser exaltado através da vida daqueles que ele enviou, através das nossas vidas. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que possa se cumprir a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra o seu calcanhar. Então aqui ele já estava se referindo a Judas, ele estava já falando ali sobre Judas, estava revelando para os seus discípulos. Agora eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou ele. Na verdade, eu vos digo: quem receber aquele que eu enviar a mim, recebe a quem me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Então, aqui ele estava se referindo aos seus discípulos, né, naquela ocasião, mas isso se estende a nós também. Aqui Deus fala: quem receber aquele que eu enviar. Então, serve tanto para nós, quando formos enviados, aquele que receberá nós, que fomos enviados, quando Jesus nos levanta para fazer alguma coisa, estará não recebendo nós, mas sim estará recebendo Deus, aquele que nos enviou. Jesus Cristo que nos enviou. Nós somos apenas um canal da bênção. Nós temos que ter isso em mente. Se Jesus te enviou para fazer alguma coisa, não é por você. A pessoa não vai estar recebendo você, o seu nome, mas vai estar recebendo o nome do Altíssimo lá. Vai estar recebendo a Jesus. É Jesus que vai fazer a obra. Nós só seremos um canal, porque quem vai fazer a obra é Ele. Quem vai receber é Ele. Glórias a Deus. Amém? Então, agora, então com isso a gente fecha esse versículo. Até avancei um pouco mais para falar aqui do anúncio da traição de Judas, né? Missionária, a senhora pode ler, por favor? Como eu já li aqui até o 20, lê, por favor, a partir do 21 até o 30. Hoje vai ter bastante leitura, irmãos. Aproveitar que a gente está em poucos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer comentar? Só fazendo um comentário aí do texto anterior, do lavar os pés. Como você fala, né? A gente às vezes passa correndo e não vê. E aqui é incrível a aceitação de Pedro na exortação de Jesus, né? Pedro fala, né? Lavar os meus pés, de jeito nenhum, protesta, né? Aí Jesus fala, se eu não vos lavar os pés, você não terá comunhão comigo, né? Então você não vai ter mais comigo. Pedro na hora fala, então Senhor, lava minha cabeça, lava meus pés, lava meu corpo todo. Então você vê que Jesus, ele fala, e ele exorta Pedro. Né? E Pedro muda de ideia na hora, fala, me lava inteiro. Então ele aceita a exortação para ele. E o quão difícil é hoje, né? O nosso cristianismo moderno, né? Aceitar uma exortação dessa forma e falar, pera lá, eu estou errado, eu estou fazendo errado. Deixa eu fazer o certo, já virar a chave. Às vezes a gente fica esperando, né? Não, vai ter outro sinal aí que eu tenho que mudar. Não, vai ter outro sinal que eu tenho que mudar. Alguém vai falar que eu tenho que mudar. Não, agora isso, nada vai ter ali, vai falar, vai ter que falar. A igreja toda fala assim, quando leu, aí fala. Você espera, a gente às vezes espera o extraordinário que todo mundo venha falar. E às vezes numa ministração, ou até mesmo numa conversa, a exortação do Senhor já veio sobre nós e a gente não enxergou. E a gente está procurando um jeito de não aceitar ela. A gente tem que aprender com Pedro. Pedro não, opa,
Não vou ter contigo, então desculpa, lava tudo. Pode lavar, né? Eu acho que é uma observação positiva. Sim. Dessa forma de Pedro receber a exortação. Sim, verdade. Verdade. Vou falar. Então a gente entra aqui agora no ato do anúncio da traição de Judas, né? Então, aqui, né, nesse texto que a missionária leu aqui, a gente vê grandes coisas aqui, né? Então, a gente vê aqui que Jesus turbou-se em espírito, né? Na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair, né? Então a gente vê a Bíblia relatando aqui mais uma vez Jesus, ele tendo seu coração ali aflito, né? A gente já viu isso em outras situações. Na morte de Lázaro ali, a gente vê Jesus também bem muito triste. Então, a gente vê aqui, né, que Jesus, ele se incomodava com aquela situação também. Por mais que ele sabia que tudo aquilo era plano, ele estava incomodado, aquilo estava gerando um incômodo ali nele, né? Sobre aquela revelação. Eu vou abrir aqui em Salmos 41, 9, a gente vê que isso é citado. Salmos 41. Olha o que diz lá em Salmos 41, versículo 9. Salmos 41, verso 9. Sim, meu próprio amigo, no qual eu confiei, e comeu do meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. Então aqui a gente já vê isso, né? O quanto é doloroso, né? Alguém que é próximo, alguém que é amigo, alguém que está ali. Quando a gente fala que se alimentou comigo, alguém que tem intimidade. Ninguém que é aquele que come com você não tem intimidade. Seja na sua casa, seja na casa da pessoa, seja no seu trabalho. Você se aceita dos seus íntimos, você come com os seus íntimos. E aqui, né, o salmista ele estava relatando aqui, né, Davi estava falando aqui sobre uma outra situação, mas a gente vê que é semelhante, né, sobre Judas aqui, né, sobre a traição de Judas. E aí, um detalhe aqui curioso, é quando a gente vê aqui, né, quando Jesus fala isso, os seus discípulos começaram a olhar um para os outros, né, eles não desconfiavam. Ninguém que estava ali no meio dele demonstrava que estava que iria trair Jesus, que não estava agindo em favor de Jesus e sim contra ele. Ora, achava-se reclinado sobre ele, sobre o peito de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. E aqui a gente vê como João como João se descrevia acerca de Jesus. Ele falava que Jesus o amava. Ele falava, aquele a quem Jesus o amava. Ele estava se referindo a ele. Será que nós somos assim, tão íntimos de Jesus, que nós falamos, eu sou aquele que Jesus ama, eu sou aquele que Jesus mais ama. Isso não é, você está querendo ser maior que ninguém. Não, isso mostra intimidade. Ele estava reclinado no peito de Jesus. Será que nós estamos reclinados no peito de Jesus? Será que nós estamos tão íntimos assim, tão próximos? Dizer assim, eu estou no peito dele, ele me ama, eu amo ele, eu entrego a ele. Então, isso aqui é uma das linhas que a gente passa ali, né, que fala sobre isso. Né? O João estava ali reclinado no peito de Jesus. Era assim que ele... E Simão Pedro, portanto, acenou para ele para ir perguntar. Simão Pedro falou, pergunta para ele quem ele está falando. Pergunta para ele quem que é. Inclinando-se a ele sobre o seu peito, disse-lhe Jesus, quem é este? Então, novamente, ele deitou no peito de Jesus e falou, Jesus, quem é? Revela para mim. E Jesus revelou para ele. Será que nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, com Deus, de pedir, falar, Senhor, se existe algum amigo que vai me trair, revela para mim. E aqui Jesus revelou para eles quem que era. Eles não entenderam na hora ali, mas Jesus ele revelou. E é esse nível de intimidade que nós devemos ter. Porque o Senhor ele vai revelar aqueles que não estão conosco. Aqueles que estão ali, nos cercando ali, que não estão conosco, irmão. A pessoa pode tentar disfarçar ao máximo, mas o Senhor ele vai falar conosco. Então nós devemos ter intimidade, sensibilidade no Espírito Santo, para ouvir a voz, para não ouvir a voz do enganador, e sim do Criador. Para não ouvir, porque o inimigo ele vai tentar disfarçar, e não vai aparecer, aquela pessoa não vai aparecer com chifre, com rabinho, com tridente. Ela vai aparecer de uma maneira linda, carinhosa, ela vai ser carinhosa, ela vai tentar disfarçar.
Porque é assim que o Satanás faz, o inimigo faz. Ele vem de uma maneira que tenta nos confundir. O joio e o trigo, quando a gente olha, eles são idênticos. Eles são muito parecidos. É difícil você distinguir qualquer qual. Existe ali, se eu não me engano, acho que o trigo ele se inclina, né? E o joio ele não se inclina. Se eu não estou enganado, né? Porque assim, então, até nisso Deus fala conosco, né? Aquele que é trigo, ele se inclina. E o joio, ele quer se manter ali, ó, na posição. Ele quer ser maior. Ele quer ser mais bonito. Mas no começo, quando você vê crescendo, são iguaizinhos. São iguaizinhos. E para isso que nós precisamos ter sensibilidade do Espírito Santo. Estar, sabe, ter práticas de purificação diárias, de jejum, de consagração. Porque eu tenho certeza que Deus ele vai nos livrar dessas pessoas. Ele não vai fazer você ter indisposição com elas. Ou então, através da sua vida, essas pessoas vão se converter. E aquele plano que ele tinha contra você, ele vai cair por terra e ele vai ser transformado através da sua vida. Porque você é luz e ele é trevas. E aqui a gente vai ver sobre as trevas. Fala bastante sobre isso aqui. Então, o Senhor, ele... Então, a gente vê aqui, né, que isso já estava no propósito, já estava no coração de Judas, que ele ia trair. E Jesus vai lá e ele entrega ali, mergulha o pão, mergulha ali o pão na água ali, o bocado, e entrega para Judas. E aí, após isso, Satanás vai lá e entra nele. E Jesus fala, ó, o que você tem para fazer, faça logo. Então, isso mostra o poder de Deus, o quanto Jesus ali, ele tinha de Deus, o quanto Deus agia na vida dele, ele sabia do que tinha para acontecer. Ele está falando, ó, faz logo, porque a vontade do meu pai precisa se cumprir. Vai lá, faz isso que você tem para fazer. Ele já tinha se angustiado, ele não estava feliz de fazer aquilo. Ele já estava com o seu angustiado. Ele já tinha tentado se revelar ali para os seus discípulos, mas os seus discípulos estavam demonstrando frieza espiritual, eles não estavam sensíveis, eles estavam dispersos, eles não estavam ali preparados para o que, igual o Felipe disse, para o que Jesus estava para fazer ali, né? Graças a Deus. E eles achavam que a intenção de Jesus ter falado aquilo para eles é porque ele tinha que comprar algumas coisas, porque, como eu disse, ele fazia, ele trabalhava ali na obra, ali, fazendo a vontade, e como ele era responsável pelo dinheiro, eles achavam que Jesus estava falando para ele comprar as coisas para festas, eles estavam em festividade, ou seja, eles estavam pensando em outras coisas, pensando em coisas terrenas. Em muitos momentos que a gente vê aqui, a gente vê que os discípulos eles pensavam em coisas terrenas. Eles estavam presos aqui na terra, eles estavam esperando o mestre guerreiro. Só depois, quando Jesus ressuscitou, que eles viram que ele não era um senhor guerreiro, né? Eles nem entenderam a entrada de Jesus em Jerusalém, aquela festança, eles não estavam nem entendendo o que estava acontecendo ali. Irmãos, eles tinham proximidade, eles estavam próximos, eles não entendiam. Eles eram, sabe, cabeças duras ali. Eles não estavam entendendo o agir de Deus. E em todos os momentos, a gente vê que aconteceu isso aí, né? Ele, então, tendo recebido o bocado, assim que ele recebeu ali o alimento de Jesus, ele imediatamente saiu e era noite, né? E aqui mostra, né? Ele saiu da luz. Ele saiu, era noite ali já. Ele já saiu. Quando ele sai da presença de Deus, ele sai pela última vez. Ele sai ali das trevas, ele vai para as trevas externas, né? Ele sai da luz. Ele sai ali da presença de Deus e, infelizmente, ele sai, né, para se perder por completo, né? A sua perdição ali é completa, já não tem mais o que fazer, né? Então, alguém tem mais alguma coisa para acrescentar sobre também essa passagem, né? É um texto bastante conhecido, né? A gente sabe ali da traição, mas tudo isso tinha que acontecer, irmãos. Até eu vi umas discussões, né, sobre a fala de destino, aquelas pessoas que são destinadas a fazer certas coisas, né? Fala assim, mas Judas, ele é destinado a fazer aquilo? Esse é um assunto muito profundo, irmãos, é um assunto muito profundo. A gente vê aqui que os próprios discípulos que estavam com ele ali, o próprio Jesus ali, demonstrando os seus atos ali com os discípulos,
mostra que isso tinha que acontecer para que a glória de Deus fosse manifesta, né? Depois a gente vai ver aqui mais um pouco a mais sobre o propósito da cruz, né? Nós vamos ver aqui Jesus, ele vai falar qual que é o propósito da crucificação, né? Então isso tinha que acontecer para que o Filho fosse glorificado, né? Para que a vontade de Deus fosse glorificado, né? Então, só para fechar, né? Esse é o anúncio da traição de Judas. Isso mostra que Jesus, ele, por mais que outro ponto, eu falei, né? Naquele lugar santo, o inimigo se fazia presente, mas mesmo assim o controle ainda estava na mão de Jesus. Ele tinha o controle de todas as coisas. O controle nunca foge da sua mão. Então o inimigo ele pode tentar atrapalhar um momento santo ali da santificação, mas o controle ainda está na mão de Deus. Ele está na mão de Jesus. Então ele não tem poder para agir. Ele não tem poder senão na ordem de Deus. Jesus falou aqui, ó, faça o que você tem para fazer agora. Foi mediante essa ordem, que aí sim, foi depois de Jesus entregar ali o pão para ele, o bocado, que o inimigo entrou nele e ele saiu para fazer aquilo que já estava plantado no seu coração. Amém? Avançando um pouco mais, nós vamos ver um novo mandamento, né? Esse ponto também, irmãos, fala bastante com a gente. Minha mãe, deixa eu ver, mãe, calma aí, o que a senhora vai ler aqui? O mal é real e é presente até mesmo nos ambientes espirituais, mas nada foge ao controle de Deus. Glória a Deus. Do 31 ao 35, mãe, por favor. Glória a Deus. Então, antes aqui, um pouco mais do versículo 31, né? Portanto, ele tendo saído, Jesus disse, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Então, aqui ele fala sobre o propósito da crucificação, da cruz, a glorificação. Então, Jesus, ele já sabia, Deus estava prestes a glorificar Jesus ali. Ele estava prestes a, através daquele ato de Jesus, de ser crucificado, ele seria exaltado em todas as coisas. Ele seria exaltado em todos os seres criados. Jesus, ele seria exaltado para sempre, né? Então, qual que é o significado de glorificar? Glorificar é magnificar, é louvar, exaltar, dar posição de honra. Então, Jesus, ele tinha que ser crucificado para ele ser glorificado, para ele ser louvado, para ele ser exaltado. Um momento de maior humilhação seria um momento de maior exaltação de Jesus. Aquele momento ali que ele passou seria o momento de exaltação da sua divindade. Como eu disse, né, ele seria exaltado sobre todas as coisas e seria exaltado para sempre. Então, essa passagem é muito bonita, fala bastante sobre... E através da glorificação do Filho, Deus também seria glorificado. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Então, ele estava revelando que ele era Deus, ele era parte com Deus. Aqui também, a gente vai falar sobre a Trindade, né? O Deus Pai, Deus Filho, e logo mais ele vai falar do Espírito Santo de Deus. Então, aqui ele estava falando que
Deus é glorificado através do Filho. O Filho vai ser glorificado e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Imediatamente o glorificará nele. E aí vem o versículo 33, né? Filhinhos. Então aqui Jesus está revelando o amor fraternal, né? Aqui é para nós vermos que nós somos filhos de Deus. Aqui é um chamado, aqui é uma revelação dele. Aqui ele está falando, ó, filhinhos, eu sou teu pai. Nós temos um pai. Nós temos um pai exaltado, glorificado. Um pai que tem todo o controle na sua mão. Ainda por pouco eu estou convosco. Vós me buscarei, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, não poder-vos ir. E também agora vos digo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí aqui ele leva ao nível, como o Rafa gosta de falar, ele pega e ele joga para o nível lá para cima. Ele não está dizendo para a gente amar como a nós mesmos. Ele está dizendo para a gente amar como ele amou. E como foi que Jesus amou os seus que estavam ali com eles? Jesus cuidou. Jesus ensinou. Jesus, ele esteve ali na sua necessidade. E é assim que ele fala. É assim que nós devemos também agir. Nós devemos amar os outros assim, dessa maneira. Demonstrando amor. Suprindo as suas necessidades. Ensinando. Assim como eu vos amei. Que vós também vos ameis uns aos outros. Então nós devemos amar os outros como Jesus amou. Ele entregou a sua vida para cada um de nós. Ele demonstrou o maior amor aqui da terra. O maior amor, Jesus demonstrou ali para cada um dos seus. E é esse ensinamento, esse é um mandamento dele, que nós devemos amar uns aos outros. E isso é difícil, irmãos. Isso aqui não é nada fácil. Faz rápido assim, uma só, vai perdoando, e assim vai. E você vai galgando, daqui a pouco você já vai estar perdoando uma grande coisa que a pessoa faz que você não precisa passar para aquilo. Ele muitas vezes olha para a palavra, olha tipo Paulo, várias coisas, a gente até volta a falar, não, calma. Ali você vê essa palavra, a gente vê Jesus ali, é o que eu faço. Você não já vai. Já sou mais é perdoado. Exatamente. Às vezes a gente quer muito, mas não consegue ter um pouco. Sim. Alguém precisa de convencer não tem que perdoar. É exatamente isso. Exatamente isso. Excelente. Assim como na administração Deus usou para você para falar, né? Nós estamos em desenvolvimento, né? Nós, a cada dia mais, nós somos transformados. Deus, ele vai dar situações, vai dar momentos, e é por isso que nós... aqui eu abro só um parênteses para falar sobre uma situação que eu vivi lá no meu trabalho. Eu tinha um chefe lá, que meu amigo, eu não podia ouvir a voz dele. Eu não podia ouvir a voz dele, que eu falava, meu Deus, eu já explodi, eu já perdi minhas estribeiras, assim, era um momento, irmão, eu quase pedia conta lá no meu trabalho. Porque ele fazia de propósito. Depois eu descobri que ele fazia as coisas de propósito. E um outro chefe que ficou, ele falava assim, o Anderson, ele falava assim, deixa eu irritar o Lucas. Ele ligava lá e ele conseguia. Então ele fazia isso de propósito. Por quê? Não sei. Mas eu não podia ouvir a voz dele. Eu ficava maluco, ele era meu chefe. E eu falava isso para a Luísa, e a Luísa começou a orar. E ela falava, o que você fica pedindo para Deus? O que você dá hora? Eu falava assim, eu fico pedindo para Deus me dar paciência. Deus me dê paciência. Deus me dê paciência. Ela falou, não, você tem que pedir estratégias, Lucas. Você tem que pedir estratégias. Você tem que mudar a sua oração. Porque ele vai te dar situações
para você testar a sua paciência. E eu, todas elas eu perdi, irmãos. Bastava eu ver ele passando lá, ele era um gaúcho. Eu falava, Senhor, me dê paciência. Ele falava, tá bom, vou te dar paciência. Eu via ele, a paciência ia embora. Isso aconteceu, irmãos. E ele foi, passou um tempo, ele foi dispensado. Ele foi... Depois, quando a situação já mudou, eu já melhorei um pouco. Não vou falar também que eu virei o paciente também. Eu falei, ó, Anderson, nossa, que bom que você chegou, maravilhoso. Não. Mas ele... também não dava pulo de alegria quando ele chegava. Nossa, você chegou. Obrigado, meu Deus, por ele chegou. Não, eu não fazia isso. Mas eu suportava, eu comecei a ter... eu comecei a aguentar até a hora do almoço. Tá bom, até a hora do almoço eu não me irritava com ele. Depois do almoço, eu já me irritava. Mas brincadeira, mas... O Senhor, ele dava estratégias, é isso que nós temos que pedir, para Deus nos dar estratégias. Porque, irmãos, às vezes isso acontece muito comigo. Isso acontece muito comigo e eu preciso também dessa transformação diária, que eu tenho mais facilidade para falar com um estranho na rua do que para falar, às vezes, com os meus, da minha família. Eu tenho mais paciência para falar com um usuário de droga que eu não conheço na rua do que para falar com alguns dos meus parentes que também são usuários de drogas. Por quê? E é isso que nós temos que pedir para Deus, Ele nos dá esse amor de cuidar, de ensinar, de estar próximo, de precisar. Eu tenho mais, quando a gente ia lá a gente ajudava lá no albergue, só tinha moradores de rua lá, e eu tinha a maior facilidade de falar com eles lá, orava, conversava, sentava para comer lá com eles. E às vezes com uns parentes meus lá, eu não tenho paciência. Não tenho nem paciência de conversar. E a gente precisa pedir essa estratégia, porque nós precisamos... É nosso dever de transmitir a mensagem, né? Eles também precisam ser alcançados pelo amor de Deus. Às vezes nós somos colocados em situações que nós não vamos entender. Nós somos colocados em lugares que nós não queremos. Às vezes, e uma das minhas dificuldades é por não entender porque aquela pessoa está naquela condição. Eu falo, mas aquela pessoa ensinou assim como eu fui ensinado, por que ela está dessa maneira? Irmão, a gente nunca vai saber, não cabe a nós julgar. Sim. Sim. É muito forte isso. Sim. Eu lembro que na época, quando meu marido estava vivo, na época que ele pediu uma colaboração do meu cunhado, eu fui de segunda-feira, difícil mesmo, esse daí negócio de oração, mas esse negócio de ter oração não é só anos atrás também. O Senhor fala que se Jesus vinha no frio, na chuva, o
E ali eu lembro que só estava eu, meu esposo e o Rafael Elias era pequeno. E nós, no culto de oração, não tinha ninguém, assim, só tinha nós, sabe? Aí nós, Senhor, manda pessoas aqui na oração, manda para que a sua casa encha. E nós orando ali aquela noite, Senhor, e orando. Daqui a pouco ele tomou, nunca vou esquecer, ele tomou uma mulher, bêbada, ela estava muito bêbada, uma doença do rosto que estava aí nós se assustamos, né? O Rafael e o Elias, naquele momento, o Elias já foi com o dedo, já trouxe para atrás. Aí o Senhor falou assim para mim assim, Deus falou comigo, vocês não pediram que eu mandasse? Eu pedi, eu já estava e a minha casa se encha. Só que aqueles que conhecem a Cristo, uns deu a casamento, outros estão ocupados, aí o Senhor falou, pega todas as pessoas que estão nos balados, prostitutas, ladrões, para que a minha casa se enche. Eu falou, vocês me pediram, eu trouxe ela. Na hora que terminou o culto, ela chorando ali, porque Deus falou muito dela na palavra, e eu vou dizer a verdade, a gente fez um tão perfeito, nós temos tantas imperfeições, certas situações que Deus vai mostrar que nós não estamos preparados ainda. Sim. Mas se fosse eu, se você tiver aquela coisa, não fez o que eu preparado. Eu lembro que na hora que ela veio chegando para abraçar, eu tive nojo dela, por causa que o negócio no rosto dela. O Senhor falou para mim, meu marido, não tenha nojo dela, abraço dela. Ela está precisando de um abraço. Pensa no que essa aí quando ela caiu, ela fez ela tudo aqui, Deus. Também. E aí, quando eu abracei ela, eu senti o amor de Cristo por ela. E nos passando os dias, ela voltou. Ela nunca mais voltou. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é muito forte isso, muito forte. É igual uma coisa que está batendo muito, Deus não quer. A igreja não está preparada. Chega uma pessoa, ao negócio, vai dizer, está atrapalhando o culto. Não está atrapalhando, você tem que trazer a pessoa. Teve uma pessoa mesmo, meu filho no estádio, um filho da minha mãe, e eu mesmo que nós éramos convertidos, então o homem lá, com o cabelo de homem bêbado, e meu filho era de acho que mostrar, sentava, ele abraçava meu filho, beijava meu filho, tinha paciência no filho. Pensa, todos os ele fica, não. É como, sabe Deus testando o aluno? Eu vou te testar nessa área. É igual Deus testou o aluno. Deus vai testando, gente. Deus vai testando também. Ele beijava, se abraçava. Daqui a pouco, passando o tempo, ele se converteu. Deus libertou e virou pastor. Olha. Meu filho, rapaz, eu lembro dos beijos. Ele estava bêbado, não era ele, mas o filho ele testa, irmão. É maravilhoso. Sim. Às vezes, Deus é maravilhoso, gente, pregação, ministração, tudo aqui é maravilhoso. Mas mais maravilhoso é se nós estamos preparados para receber vitória. Estamos preparados para receber aquelas pessoas que estão sujas, né? Sim. Como que está o nosso coração? Nós, muitas vezes, só que é melhor que estar atrapalhando o culto. Não, gente. Gente, aqui é a casa de libertação. Aqui é o hospital. Ele é doente. A gente tem o pão, tem o remédio. Aí fala, não, não é só meu, vai embora, vai Sim. embora. Então, às vezes, está contra para todos. É verdade. Glória a Deus, missionário. Isso é a mais pura verdade, missionário. Isso é... Nós não estamos preparados mesmo. Não estamos nada preparados. Até por isso, muitas coisas não estão acontecendo por conta disso. Porque nós precisamos trabalhar nossa mente, ser transformado verdadeiramente para receber aquilo que o Senhor tem para cá, né? Para cada um de nós, para as suas igrejas. Teve o relato lá, né, no culto das irmãs, né, da moça que foi negada pelas igrejas, né? Eu não sei ao certo a história, mas a gente já viu um relato, né, de uma que estava precisando, uma vida que estava precisando. A palavra fala, vem como estás, né? Mas será que onde ela vai, as pessoas estão preparadas? Ainda mais se for conhecido nosso. Imagina se um conhecido daqui comete algo assim absurdo. A gente ia mesmo julgar essa pessoa quando ela voltasse. Às vezes ia receber melhor um estranho do que um dos nossos aqui, né? Se acontecesse algo assim grave, que todos ficassem sabendo, como que essa pessoa ia voltar para cá?
porque a vergonha ia acontecer na vida dela, né? Ela já estava num momento difícil. Imagine como ia ser. Todo mundo ia ficar olhando para ela. Todo mundo, como que ia ser isso, né? Então nós precisamos mesmo ser transformados, amar como Jesus amou. Ele não julgava, ele amava sobre todas as coisas. O amor dele era soberano, né? O cuidado, ele ouvia, ele sabia dos problemas dos seus discípulos, ele sabia tudo o que estava acontecendo ali, mas ele os amou até o fim. Amou até o fim. Isso é muito bonito mesmo, isso é muito lindo. Então, eu falei aqui do novo mandamento, né? Nós devemos amar como Jesus, e para isso nós precisamos pedir, né? Peçam e receberão, né? Jeremias 33, versículo 3, ou é 3, versículo 33, eu sempre confundo, mas eles falam, né? Para buscar ele, né? Que ele vai revelar coisas que a gente não conhece ainda, né? Então o Senhor lhe revela ainda, nós devemos buscar a ele, porque ele vai revelar e coisas grandes, coisas firmes. Então, nós devemos pedir ao Senhor, buscar a ele, Senhor, transforma minha vida, Deus. Transforma, se existe alguma coisa lá dentro, ainda que eu fale que eu estou preparado, o Senhor me conhece no íntimo, no profundo. O Senhor sabe onde eu preciso ser moldado, transformado, completamente. Me ensina, me prepara para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, né? Para a sua igreja. Então, esse é o mandamento de Jesus. Eu vou só terminar esse último aqui, a gente já encerra, irmãos. Como o Felipe disse, né? Tem muito conteúdo e não deu deu um slide. Eu fiz poucos slides, falei, vai dar, tranquilo. A Luiz, não, você vai chegar em casa cedo, você cumpre o horário, aí, ó. Mas eu te atrasei. Não, eu que cheguei atrasado, correria. A gente ficou esperando o Leandro chegar. Ficou esperando o Leandro chegar, e a gente começou depois que ele chegou. Tá vendo? Leandrão, lê aí, Leandro, versículo 36 ou 38, por favor. Irmãos. Ali ele está predizendo, né, sobre Pedro negar ele. Esses fatos acontecem ali no capítulo 18. A gente vê ali Pedro negando Jesus. Quando Jesus ele fala, né, para o local onde ele está indo ali, Pedro, né, aquele que é o mais corajoso, o mais questionador, ele pergunta para Jesus, né, Jesus, para onde ele está indo, para onde o Senhor está indo, né? E Jesus ele fala que para onde ele vai, eles não podem seguir naquele momento. Jesus estava falando sobre a sua morte, estava falando, né, que ele subiria aos céus e que eles ainda não subiriam, mas que depois eles iriam estar ali com eles, que não era o momento deles ali de morrer e ir para o céu. E aí a gente vê, né, o Pedro falando com a sua confiança ali, com sua, né, com o seu, não, Jesus, eu entrego a minha vida, né, se necessário ele daria a sua própria vida ali para Jesus. E a gente vê, né, nos capítulos futuros a gente vai ver que Pedro ali negou Jesus 3 vezes, né? Então é o que a gente fala, né? Muitas das vezes nós somos provados, né? Essa nossa fé, se nós verdadeiramente nós podemos agora julgar Pedro, mas quem de nós, numa situação igual a ele, quando, né, Jesus ele foi preso, você não é aquele que seguia Jesus, ou seja, ele seria também preso, ele também seria morto também. Ele pensou na vida dele ali na hora. Ele não lembrou das palavras que ele disse para Jesus. E muitas das vezes isso acontece. Naquela hora para Jesus ali, ele foi emocionado.
Ele agiu com a emoção. Falou, não, Jesus, se preciso for, eu entrego minha vida. Mas no primeiro momento que ele foi testado, ele abriu mão. Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus já sabia que isso ia acontecer e falou para ele. Então, que nós devemos ter, que nós possamos ter a nossa fé fortalecida, ter a nossa fé realmente fincada em Deus, para que não no momento, se não me engano, o Rogério falou isso num dos estudos, né? Falou, imagine se nós passássemos por alguma situação, subisse alguém aqui armado e falasse para a gente aqui, e aí, vocês realmente, será que nós teríamos coragem de falar assim, sim, realmente eu adoro a esse Deus, eu sirvo a esse Deus? Será que realmente, isso só cada um de nós sabe, se realmente nós estaríamos prontos para entregar a nossa vida para Jesus, mediante uma situação de morte. Assim como a gente vê milhares de missionários passando por situações, indo a lugares, irmãos, que você não pode professar a sua fé. Se você falar, você vai ser açoitado, você vai morrer de maneira bruta. E eles entregam a sua vida ali para que o evangelho alcance o máximo de pessoas possíveis. E muitas das vezes nós negamos Jesus nos nossos atos mesmo. Será que no seu trabalho alguém realmente fala assim, você realmente adora esse Deus ou você se finge de outra pessoa ali no seu trabalho para fazer parte de rodinha, na sua casa, na sua parentela? Será que você realmente é crente somente aqui nos louvores aqui? De domingo, se perguntar, todo mundo vai falar que não, eu nunca vou negar Deus. Mas eu tenho certeza que na primeira oportunidade, indo para casa, no trânsito, chegando em casa, numa situação adversa, será que nós não estamos negando a Jesus também? A palavra diz que nós não devemos julgar, né, ninguém, porque da mesma maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. Nós temos que ter reflexão nas nossas vidas. Será que em algumas situações das nossas vidas nós estamos negando a Jesus? Nós estamos negando, não precisa estar numa situação extrema de morte. Às vezes nós negamos Jesus quando nós queremos nos enturmar com nossos amigos, quando nós fazemos aquela brincadeirinha zoando outras pessoas, quando nós sei lá, fazemos alguma coisa, vemos pornografia, nós estamos negando a Jesus. Quando nós estamos falando mal de alguém, quando nós estamos agindo de maneira que não está de acordo com Jesus, nós estamos negando a Jesus. Então, que nós possamos ter reflexão, ter nossa fé firmada, pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nossas vidas e que revele a nós em que momentos da nossa vida nós estamos negando a Jesus. Nós estamos agindo com a nossa emoção. Porque se nós dermos ouvido à nossa carne, nós só vamos negar a Jesus. E é por isso que nós devemos sempre estar alimentando o leão do Espírito Santo, né? Uma vez o Marcelo falou isso para mim, que nós deveríamos... Ele falou, todos os dias tem 2 leões, né? O leão do Espírito e o leão da carne. Aquele leão que você alimentar mais, vai ser o que vai prevalecer na sua vida. E qual leão nós estamos alimentando? Se nós alimentarmos o leão da carne, certamente nós deparemos com situações que nós negaremos a Jesus. E aqui fala que ele negou a Jesus 3 vezes. Foram 3 momentos que ele foi testado ali. E nas 3 vezes ele negou a Jesus. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus para que ele nos transforme, que nós tenhamos uma fé firmada em Jesus Cristo. Para que quando ele nos chamar, quando ele nos provar, nós nos declaremos para ele, nós dizemos, Senhor, tu és o meu Senhor e suficiente Salvador. Amém? Para fechar, irmãos, vamos fechar esse capítulo aqui, aí no próximo estudo, ou nos próximos, aí já vai entrar no versículo 14 de João, é um versículo para mim, um dos melhores versículos, assim, eu amo esse versículo, eu já ministrei 2 vezes sobre ele, porque é uma promessa maravilhosa, né, que Jesus fala ali sobre a sua promessa de paz, sobre o que ele está fazendo para nós, quem ele é, o Espírito Santo, fala sobre a paz também, aí depois a gente tem o capítulo 15, 16 e 17. E aí nós vamos encerrar em dezembro, se Deus quiser.
Amém, irmãos? Alguém tem alguma coisa para complementar também? Fica à vontade em falar sobre... Irmãos, o Felipe usou uma frase semana passada, foi semana passada ou foi esses dias aí? Que ele era apenas um sal, né? É só um sal, né? Que vem a... até eu brinquei com o Rogério na quarta-feira, falei, Rogério, eu vou ler, vamos ler lá a palavra. Falei, irmão, se vocês não entenderam, peça ao Espírito Santo que ele vai revelar para vocês. Porque, irmãos, como eu disse, por mais que eu tentasse me aprofundar ao máximo aqui, eu não conseguiria chegar nem perto sobre as revelações do que o Senhor tem, mas o Espírito Santo, ele sim pode revelar a cada um aquilo que está na sua palavra. A sua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Então, que possamos mergulhar, alimentar aqui, beber dessa fonte, para que ele venha revelar aquilo, o propósito dele na nossa vida. Tá? Peço desculpas se eu falei algo que não está de acordo, somente pela misericórdia de Deus aqui. Estamos em construção. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Claro. Ele amou o mundo e tal, e nós vemos aqui na verdade como estamos perseguidos, né? E não é fácil ser crente. E sobre receber pessoas bêbadas, alcoólatras, prostitutas, às vezes as pessoas podem pensar que a gente não precisa preparar. Mas no nosso ensinamento, a gente pode estar preparado para receber sim. As pessoas que querem, porque tem muitas pessoas que não querem. E muitos alcoólatras, prostitutas, pessoas que roubam, usam drogas. A gente vai procurar, a gente vai levar a palavra, eles não querem. Não querem, só quer ouvir, ou se a gente vai levar alimento, vai levar algo a benefício a eles querem. Ouvir uma palavra, mas tipo assim, eles não estão já no pensamento. Quando a pessoa quer, um alcoólatra, uma prostituta, quer ouvir a palavra, quer uma verdadeira mudança, ela entra na igreja, a gente recebe de braços abertos, a gente leva a palavra, a gente escuta, que nem já teve gente aqui na igreja, aqui, no antigo tempo lá. E a pessoa, ela vinha, mas com benefício para ela. Tipo, a igreja dava uma cesta básica, aí a pessoa vinha, ela estava a palavra, tudo e tal, e estava recebendo a palavra ali, estava recebendo o amor que a gente dava ali. Ela sabe que Jesus é amor, Jesus Cristo é vida para ela. Então, quando é ensinado, está sendo ensinado, mas muitas das vezes quer sair fora, muitas das vezes vem pensando em alguma coisa para beneficiar ela. Mas nós devemos procurar Jesus em barganha. Nós devemos fazer aquilo. A gente tem que procurar a Deus de todo o nosso coração. Não pensar em barganha, fazer uma tal casa. Eu procuro, eu venho todo domingo, toda quarta-feira, mas o Senhor vai me dar aquilo, vai me dar isso. Não é assim que o Senhor quer da nossa vida. Então, eu acho que sim, a gente está preparado para receber aquelas pessoas que querem. Então, a verdadeira mudança. Porque a gente abraça, a gente dá amor, a gente dá o ensinamento, a gente, assim, eu falo a igreja. Sim. Um pouco. Então, isso é um meu pensamento, meu ponto de vista. Sim. É que assim, Leandro, acontece várias situações, né? Tem N situações. Tem N situações. Assim, quem vai trabalhar na vida dessa pessoa não vamos ser nós. Por mais que a gente demonstre amor,
Por mais que a gente demonstre cuidado, carinho, quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nosso papel é lançar a semente. Qual terreno essa semente vai chegar, nós não temos o controle disso. Vai ter aquelas pessoas que vão receber a palavra superficialmente, como você disse, com o intuito de ser beneficiado. E não foi uma só pessoa, foram várias. Foram várias. Sim, foram várias pessoas que tiveram doenças, que a igreja gastou dinheiro para ela ser restaurada, construiu casa, doou telhado, doou móveis. É o que o bispo disse já várias vezes. O nome desse ministério é Ministério Templo da Restauração El Shaddai. Isso já foi revelado para ele, que esse é o local das pessoas serem restauradas, aquelas que querem. Tá? Não necessariamente as pessoas vão ficar aqui, mas muitas vão ser restauradas e vão voltar para o lugar de onde vão voltar para a sua antiga igreja, vão para outra igreja, vão para outros lugares. Assim como muitos já saíram, muitos já foram também. Restaurados ou não, mas já saíram daqui. Mas assim, pensando como amplo, assim, o Leandro, pensa assim como a igreja inteira, como um corpo só. Será que realmente nós estamos preparados? Isso eu acredito estar falando da sua mente e dos próximos ali, mas é muita gente. É muita gente, sabe? Então, tem muitas pessoas que não estão buscando ali, não participam de um estudo, não estão plenas. Então, Leandro, essas pessoas que estão no superficial, essas pessoas dificilmente vão receber todo mundo de maneira assim, das que as pessoas, entendeu? Então, assim, existe aquele grupo, existe aquelas pessoas aqui que sim, elas vão abraçar, seja quem for aqui. Pode entrar quem for, que as pessoas vão amar, Deus vai usar a vida delas, mas também vão ter muitas que são a multidão. A multidão perseguia Jesus, elas estavam onde Jesus estava, mas elas queriam apartar as pessoas de Jesus. Isso acontece, meu, infelizmente. E a gente está falando só desse lugar aqui, não, tá? A gente está falando da igreja de Cristo. Então, a gente vê relatos. No culto das irmãs, nós vimos, a irmã ela tinha sofrido o que ela era? Ela foi sequestrada? Tráfico humano, né? A gente vê. Sim. Mas, sim, 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 isso é. Deus ele levanta aqueles verdadeiros, porque Deus, se for preciso, ele usa até o diabo para abençoar as pessoas. A gente vê aí, ele faz muito, né? Ele levanta quem for para. Sim.
Ah, não é. Não é. Sim. Nós temos os nossos problemas em casa. Nós temos, às vezes, vir para cá. É, mas é isso mesmo. Falou dessa barganha, né? Você vê essa máscara, remédio, isso sempre existiu. Né? Sempre existiu. Né? Se a gente for ver um pouquinho antes de João lá, Jesus fala, né? Jesus foi lá e ele limpou a multidão, eu vou para todo mundo. Ele foi, atravessou o rio. O pessoal foi atrás dele do outro lado. Ele falou: vocês estão atrás de mim? Não pelas minhas palavras, mas porque eu alimentei vocês. Então, por isso que o Evangelho é lindo. Você leu exatamente o que o Leandro falou. Jesus passou por isso. Quem dirá a gente? Alguém, né? Quem dirá a gente? Então, essa amargura sempre vai existir. Sempre vai vir para a pessoa que vem arrebentar. Isso, eu acho que, desde que eu era criança, vem arrebentar. Na igreja, o Senhor vai lá e restaura. Restaurou, fica tudo, vai embora. E não volta. Aí se arrebenta, volta. Quebrar de novo. Agora eu estou bem de novo, vai embora. Arrebenta, volta, fica nessa vida. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E tem os que só querem o apego, a coisa material, que é aquilo que ajuda os caras, ajuda. É importante, falar que quero tentar fisicamente as pessoas, mas eu acho que o mais importante é o espiritual ali, dessa transformação. Né? Mas como o Lucas falou, a gente é lançador de semente. Vai jogando. Vai jogando. Se pegar a terra fértil, vai gerando. Porque o Senhor ele já. Não sei calvinista. O Senhor ele já separou aqueles que são filhos. Já separou todos que são filhos. Né? Um pouquinho para trás ali, a gente vê Jesus falando, né? Eu não vou perder nenhum dos que o Pai já me entregou. Nenhum deles eu vou perder. Então, uma hora assim, a gente vai cair nessa terra, ela vai terminar, e aí a gente vai ver, nossa, ó, não ia dar de nada, ele pode ter passado aqui e sempre essa pessoa aqui barganhou, só que olha lá ele hoje, aquela sementinha, ela demorou, a terra está mais seca. Mas teve uma hora ali que ela pegou uma trilha e a pessoa vai para o caminho certo. E essas pessoas que o Senhor vai lá. Eu não falei, tem só para você, né? Tem trabalho com o saber. É um diabo de Satanás, né? Para atrapalhar. Eu sinto muito. Porque quando a pessoa, ela pode vir drogada, ela pode vir bêbada, quando ela vem com o coraçãozinho dela, mesmo ela estando entorpecida, tá? O coraçãozinho dela conflito, porque mesmo entorpecida, se ela vem que o Espírito Santo for ela e ela veio, ela vai sentar aqui, ela vai se derramar. Ela vai se derramar mesmo jeito. Ela vai chegar mesmo e vai ser santo. Isso é certeza. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Né? Eu citei
citei, né? O pessoal da intercessão, até para expulsar demônio, a gente tem que estar esperto. Né? Porque se a pessoa não quer a salvação, se ela não entendeu o que é o Evangelho, a palavra fala, você anda a casa vazia, vai voltar 7 vezes pior, ele vai voltar com 7 pior que ele. Porque a casa foi vazia, você não preencheu o quê? O Senhor, o Espírito Santo. Então, até nisso a gente tem que ter sabedoria. Não tem jeito, né? Vai crescer junto, tudo, não tem jeito, a gente não consegue separar. Vai vir pessoas com o coração realmente aberto, tem pessoas que estão buscando alguma coisa. Né? E a gente tem que receber todos. Sim. Receber todos. Sim. Para restaurar e ficar, se propõe que vá para fazer a nossa parte dessa diária. Na parte da revelação, a gente, quando a gente já está todo testemunho, mas não quer. Então, não adianta, é como você vai fazer parte de uma casa, aí depois a pessoa fala assim para nós, assim que eu vou pagar de novo. Você fez a partida, só que a pessoa tem que manter a casa limpa. E a pessoa não mantém. Não disse tudo de novo, para a gente se de novo. Vai ser o novo de libertação. Você quer, a gente, se você não quer, você nem mexe. Você nem mexe. Você vai pegar a guerra para você também. Porque a pessoa, eu quero alimento, mas não quer ser liberto, o alimento maior é a palavra. É a palavra, Jesus, né? Jesus, quando ele curava alguém, ele falava, vai e pegue mais, para que nada pior lhe aconteça. Assim não foi feito, né? Vai e pegue mais, para que nada pior aconteça. Então, você vê que dentro desse capítulo, se não conservar, esquece. Não tem irmão que é jeito, então. Mas amém, irmão. Glória a Deus aí pela vida de cada irmão que participou desse estudo. Próxima semana a gente vai ver se vai ter aula ainda, né? Vamos verificar. Sim. Na sexta-feira a gente tem que manter a nossa folga mensal aí. É. Sexta-feira a gente deixa assim, para manter da forma que estava, né? Isso. Mas aí daqui 2 semanas a gente volta então nos estudos e a gente dá continuidade a esses capítulos bem ricos, né? Que o Senhor possa falar o nosso coração a cada dia mais. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos... Missionária, por favor, pode encerrar. Sim, Deus, obrigado, Pai, por essa noite, Papai querido. Obrigado pela sua presença, Deus. Pelos seus ensinamentos, Papai querido, em nome de Jesus, Pai. Te damos honra, te damos glória, Pai. Que o Senhor seja exaltado, Papai, cada dia mais. Sim, Jesus querido, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és bendito, santo, Pai. Sim, Deus querido, poderoso, Deus eterno, Deus querido, Deus. Aleluias, glórias a Deus, Pai. Nós te damos graça, Papai. Precisamos de Ti, Pai querido, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Papai querido, poderoso. Obrigado, Papai querido, pela tua graça. Sim, Deus, em nome de Jesus, amado, aleluia, bendito, Papai. Meu Deus, Papai, em nome de Jesus, Papai, Deus. Sim, Deus, em nome de Jesus, poderoso, sim, Deus querido, poderoso, sim, Jesus querido, obrigado. Aleluia, glórias a Deus, Pai. Sabedoria, Papai querido, em nome de Jesus, Pai. Sim, Deus querido, Pai, maravilhoso. Sim, Deus querido, visita, Pai, sair de nós. Guarda nossos filhos, Pai querido. Sim, Deus querido, Pai poderoso. Em nome de Jesus, sim, Jesus querido, poderoso, maravilhoso.
Fortalece a nossa vida, Pai, cada dia mais. Sim, Pai, que nós possamos estar firmados no Senhor. Que a tua palavra venha para nos fortalecidos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Jesus. Maravilhoso, né, Jesus? Sim, Jesus. Sim, Jesus. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Jesus querido, Pai. Guarda nossas vidas. Nos fortalece cada dia mais. Leva-nos para o mundo mais Para todos sejam preparados. Não somente essa semana que é dia de ceia. Nós temos que guardar todos os dias de glória. Deus vai que seja contido. Nós temos que acreditar que toda a nossa vida está lavada no nosso coração. Aleluia, nós vamos preparar o dia da ceia. Mas nós temos que santificar esse limpar todos os Senhor. Através do homem não, Senhor, mas através da tua palavra. Esta é a água. Lava os nossos pés, derrama. Aleluia. Esta palavra está no nosso pés, está na nossa mente. E modifica a nossa vida, Senhor. E aleluia, nos ajuda a caminhar. Glória a Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Para todos sempre, Pai. Amém. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Amém.